Olá pessoal, seguimos com a nossa disciplina de instrumentação nesse 20 de maio de 2020, ok? Nosso vídeo hoje ele será mais breve, tá bom? O objetivo desse vídeo hoje é já lançar a proposta de atividade para a aula de hoje, fazer uma explicação de como será essa proposta, será diferente das propostas colocadas na aula passada, tá bom? Embora eu vou deixar a proposta escrita no grupo também, pensando nos colegas que não conseguem visualizar o vídeo nesse primeiro momento, né? Pelo que eu percebi na aula passada. Então, seguinte, trago para vocês como direcionamento, vou já explicar, mas aí já explico agora só um pouquinho, que já vai se tratar de uma daquelas modalidades didáticas que a gente estudou em sala de aula, certo? Fizemos uma em sala de aula, fizemos outra através da modalidade de discussão através de uma aula no grupo de WhatsApp, né? Já pelas aulas online. Então, hoje a gente vai prosseguir com mais uma daquelas modalidades didáticas que eu explicarei já mais à frente um pouquinho, tá bom? Então, como texto base para essa modalidade didática que a gente vai realizar hoje, no grupo, eu vou colocar para vocês um texto, ele é apenas 2 laudas e é um texto assim que particularmente eu creio que tem uma boa leitura, que tem um conteúdo que dá para a gente ler, fazer uma leitura prazerosa, uma leitura que dê prazer, tá bom? É isso, uma leitura prazerosa desse texto, tá bom? O texto, ele tem como tema o que fazer com o lido e o escrito, a futura trajetória docente no campo das ciências. Então, esse texto aqui é de uma autora chamada Ana de Medeiros Arndt. Ela é mestre em educação, tá bom? E ela nos traz um pouco dessa concepção da questão da leitura e escrita no ensino de ciências e biologia. Mas como assim? Ela fala mais da questão do aluno em si, aluno do ensino fundamental e aluno do ensino médio. De que forma a gente pode construir esse processo de escrita e leitura para que o ensino de biologia, de ciências e biologia, ele não seja simplesmente aquela questão do texto, do conteúdo, das atividades, mas para que o aluno ele tenha autonomia também nas suas escritas, nas suas reformulações de respostas. Tá? É nesse direcionamento, tá certo? Então, brevemente, inicialmente, eu vou destacar só um pontozinho aqui que ela fala, por exemplo, inicialmente, que ela nos diz que professora, ela também, né, claro, mestre em educação, e aí ela fala de suas experiências já no início. Busco desenvolver a ideia, em conjunto com meus alunos, de que ler um autor e até aprender com ele não significa simplesmente aceitar seus dizeres, né? Então, ela já fala da questão do aluno ele poder construir a sua própria conclusão em relação ao que ele leu, né? Isso não é necessário a gente ler e concordar com o que está escrito. Ler um texto ou assistir a uma aula não é sinônimo de aprender. Não é porque você lê o texto, assistir uma aula, enfim, que aquele conhecimento, aquela aprendizagem aconteceu, se deu, né, de forma significativa. Né? A gente que é professor que trabalha em sala com esses alunos, principalmente menino de ensino fundamental, a gente sabe bem como é na prática, não é isso, gente? Então, o ato de aprender vincula-se assim com mudar, ver, ouvir versões inéditas e transformar seus dizeres em novas e nossas versões, né? Então, esse primeiro parágrafo dela, gente, é um parágrafo de 3 linhas e meias, e eu já acho assim de extrema relevância, principalmente aqui no finalzinho, quando ela fala na questão de transformar os dizeres do autor em versões nossas, em novas e nossas versões, né? A questão de você conseguir transformar novas aprendizagens em algo seu, em algo que tem o seu ponto de vista, o seu posicionamento em relação a determinado assunto, tá ok? Mais à frente, ela nos traz, aliás, mais à frente não, no texto todo ela nos traz essa questão das relações entre conhecimentos, sujeitos e saberes, né? Que esses conhecimentos, eles acontecem nessa relação entre sujeitos e saberes. Ok, beleza. E aí, mais à frente, sim, ela nos coloca aqui 2 questionamentos que eu achei também de extrema relevância destacar para vocês, para a gente já fazer, só para a gente fazer esse debate sobre esses questionamentos nesse primeiro momento, antes da gente ir para a nossa proposta. Ela diz o seguinte:
E que relações estes debates, né, leitura e escrita, e o ensino de ciências e biologia podem ser traçados. Que relações a gente pode estar traçando entre leitura, escrita e o ensino de biologia, né, nessa questão de levar o nosso aluno a uma leitura crítica e a uma leitura mais crítica ainda em relação ao que foi lido, tá ok? E um outro questionamento que ela nos coloca: será importante este debate em um espaço como este? De extrema importância. É relevante que pensamos como nossos estudantes vêm se formando leitores e escritores? Né? Sem dúvidas. Sem dúvida é necessário que a gente abra a mente para pensar nesses questionamentos, de que forma nossos alunos eles estão se formando como leitores e escritores, né? E até nós mesmos, quando a gente fala de alunos, mas esse é um ponto que deve ser analisado até em relação a nós mesmos, enquanto professores, enquanto alunos universitários, né? De que forma a gente vem se formando enquanto leitores e escritores, principalmente no ensino de ciências e biologia, tá ok? E aí, só para fechar, para finalizar, bem no finalzinho do texto, o antepenúltimo parágrafo, é isso. Ela nos diz que ensinar ciências e biologia hoje é dar ferramentas aos estudantes escolarizados para afirmar mais do que a Terra está aquecendo. Então, a gente precisa dar meios, possibilidades para que o aluno ele seja capaz de explicar muito mais do que isso, de que a Terra está aquecendo, por isso e isso, ou os ursos polares estão perdendo território. É possibilitar esta saída do senso comum, criando condições de produzir, formular, inferir e constituir-se como alguém que se relaciona com conhecimentos científicos, os compreende e articula-se com outras situações de sua vida. Então é isso, quando a gente fala desse processo de leitura, escrita e aprendizagem de biologia, esses 3 pontos que ela coloca bem no texto, escrita, leitura e aprendizagem em biologia, quando a gente faz essa relação entre esses 3 pontos, nosso ideal, nosso intuito é levar o nosso aluno a pensar nesse processo de leitura, no ensino de biologia, de leitura de uma forma autônoma, de ter a capacidade de escrever, impondo seus pontos de vista, certo? E principalmente dessa questão de ser um aluno reflexivo, crítico, questionador, tá bom? Que ele possa inferir essas informações que ele tem em relação ao ensino de biologia, como ela pontuou bem aqui, já quase no finalzinho, em outras situações de sua vida, tá joia? Então, a proposta para hoje é a seguinte: a modalidade didática que a gente vai utilizar é um mapa conceitual, ou chamado mapa textual, mapa mental, enfim, tá joia? A partir desse texto, vocês vão destacar 3 palavras-chave, e essas 3 palavras-chave, vocês vão colocar essas 3 palavras-chave no centro do mapa de vocês. 1, 2, 3, as 3 palavras-chave, ou na ordem que vocês preferirem organizar, tá bom? Contanto que vocês puxem essas 3 palavras-chave, que são as 3 palavras principais que vocês destacaram que está dentro dessa análise desse texto. A partir dessas 3 palavras-chave, vocês vão puxar trechos que vocês acharem relevantes ou outras palavras que estão interligadas, tá bom? Por exemplo, uma palavra-chave que está aqui dentro do texto é a questão da leitura, né? Isso a gente vê que essa questão da leitura no ensino de biologia é uma palavra-chave. Então, mais 3 palavras-chave que eu possa puxar para a leitura. Aí escolho outra palavra-chave. Outras 3 subpalavras que eu posso puxar. Outra palavra-chave e puxa mais 3, no mínimo 3 de cada, tá bom? Então, puxa 3 palavras-chave para colocar no centro do mapa. E aí, a partir dessas palavras-chave, vocês vão criar o mapa de vocês. Eu estou colocando aqui um exemplo para vocês puxarem de cada palavra mais 3, mas vocês podem puxar conforme vocês acharem necessário, vocês acharem que é o ideal, tá bom? Mas no centro do mapa de vocês, tá bom? No centro do mapa de vocês, eu espero que vocês pontuem essas 3 palavras-chave que foram que vocês acharem que forem relevantes no texto, tá? Não é obrigatório usarem especificamente a palavra leitura, eu estou dando um exemplo. Cada um vai fazer a leitura desse texto, vai ter uma visão muitas vezes diferente desse texto, então cada um vai puxar as suas 3 palavras-chave e desenvolver o seu mapa. Posta no grupo a foto do mapa desenvolvido e manda um áudio explicando brevemente a conexão que fez entre essas palavras, explicando o seu mapa, tá joia? Essa é a proposta que eu tenho para a nossa disciplina de hoje, tá bom? Vamos lá, mãos à obra.